Olá pessoal, aqui é o Wesley do canal WCR Collection e hoje eu trago para vocês uma novidade, o Spinosaurus de Jurassic World Rebirth. Vamos dar uma olhadinha na caixa primeiro, né? Ver esses designers novos que estão saindo agora em Jurassic World Rebirth, né? Aqui nós temos o símbolo do filme, né? É a primeira figura que eu pego antes do lançamento do filme, né? Consegui pegar aí no Mercado Livre, né? Jurassic World Rebirth, aqui está escrito Spinosaurus, aqui tem o nome, né? Tail Thrasher, algo desse tipo. Aqui nós temos um desenho do Spinosaurus com o logo da Mattel, né? Aqui na frente tem mais também esse desenho que mostra, né, que ele tem som, né, que mexe a cauda e a cabeça e a boca, né? Pilha, a idade recomendada. Aqui nós temos também dizendo como é que funciona o botão de ataque dele, né? Apertando 3 vezes aqui você vê o movimento, nós já vamos ver daqui a pouco, né? Vamos dar mais uma olhadinha na caixa primeiro. Aqui no lado nós temos o logo de Jurassic World Rebirth, que é bem bonito esse logo, né? Do outro lado também. A parte de baixo da caixa é aquele tradicional da Mattel, né? Nós temos aqui as informações do fabricante, aqui diz que o brinquedo foi fabricado em 2024. Aqui tem umas licenças, né, da Universal, da Amblin, né, mais algumas informações de segurança do brinquedo. E aqui atrás nós temos também, novamente, o logo de Jurassic World Rebirth. Aqui nós temos as informações do aplicativo da Mattel, né, com o QR Code lá embaixo do pé, né. Aqui tem uma outra figura, né, que já foi lançada também, já está disponível para compras em algumas lojas, que é o Mosasauro. Aqui mostra, né, a ação de balanço e mordida que ele faz quando a gente aperta no botão. Aqui temos também falando que o golpe da cauda, né, balançando quando a gente aperta no botão de ação. E essa figura, né, essa foto da figura, né, que está aqui atrás da caixa. Agora que a gente já deu uma olhadinha na caixa, né, eu quero mostrar para vocês, antes de tirar a figura, né, da embalagem, ela veio dentro de outra caixa. Ela veio dentro desta caixa aqui. Vou tentar mostrar para vocês mais de longe. Observem que está escrito nela Jurassic World Spinosaurus Dino, né? Tem aqui o nome Made in Vietnã. Contém 2 peças, tá? Beleza. A mesma coisa do outro lado, isso, as informações. Tá? E o que mais me chamou a atenção foi esta parte aqui da caixa, que fala assim, ó. Não abra nem coloque na prateleira antes de 1º de junho de 2025. Ou seja, né? Essa figura já estava no estoque da loja. Devem ter várias lojas, né, no Brasil e em outros lugares do mundo que já estão com os brinquedos de Jurassic World Rebirth guardados em seus estoques, só aguardando para dia 1º de junho lançar, né, as figuras. Provavelmente essa loja aqui que lançou essa figura que eu peguei não respeitou a data e acabou colocando para venda antes, né, do prazo que a Mattel estipulou para eles botarem na prateleira, certo? E aí acabou que a gente consegue ter essa figura antes do tempo, né? Por isso que em muitos países ela ainda não chegou. E aqui no Brasil nós já temos disponível em algumas lojas esta figura do Spinosaurus, né? Então vamos começar tirando essa figura da embalagem. Começando então o review do nosso Spinosaurus, vamos começar dando uma analisadinha nas cores, né, da nossa figura.
A cor predominante desse dinossauro, que é a cor do plástico, é esse marrom escuro, bem bonito, né? Em toda a figura. Como vocês podem ver, é predominante, né? Depois nós temos esse laranja, né? Que nas fotos promocionais parecia mais amarelo, mas eu pessoalmente aqui olhando a figura, me parece mais um laranja queimado, certo? Essa coloração da figura, né? Nós temos os olhos pintados de um amarelo bem clarinho, com a pupila marrom. Os dentes são pintados de creme, emborrachados, né? Nós temos também a língua e o céu da boca pintado nesse vermelho meio desbotado. Mas ainda assim tem brilho, né? Tem um brilho nesse, um verniz que é colocado, parece, em cima desse vermelho. Aqui embaixo também nós temos essa cor, que não é um branco, né? Não chega a ser branco, mas remete muito a branco, meio acinzentado. Depois aqui nós temos nos pés, se vocês observarem aqui, nós temos aquele DNA Code, né? Que é utilizado no aplicativo da Mattel. E é feito de um plástico de um outro marrom café mais escuro, que é justamente para fazer as unhas pintadas, né? É um plástico, não é uma pintura, as unhas. Só que elas são ocas aqui embaixo, ó. Como vocês podem ver aí no vídeo. De coloração é isso aí. Agora, analisando as texturas do nosso Spinosaurus, ele tem bastante escamas, tá? Você pode observar já no meio do corpo dele que ele é bem escamoso, né? Tem algumas osteodermas aqui em cima, bem disfarçadas no meio das escamas, certo? Aqui na vela vocês podem ver bastante escamas. Aqui é o botão de ação que a gente vai ver depois, tá? Certo? Vocês podem ver que tem uns espinhos, né? Uma espécie de espinho aqui em cima, ó, que eles são de borracha, tá? Emborrachados. Tá? Esses espinhos continuam na cauda, mas aqui na cauda já é de plástico, não é mais emborrachado. Emborrachado é só aqui na vela, tá? Como eu havia falado, as escamas, né? Elas parecem no corpo todo do dinossauro. Então aqui você pode ver bastante escamas. Segue toda a vela, barriga do dinossauro, né? A coxa, até aqui próximo do pé, né? Onde tem aquelas marquinhas tradicionais dos terópodes, né? Dos dinossauros que a Mattel faz. Aqui embaixo mesmo tem um pouco de textura, junto com o logo de Jurassic Park e Jurassic World, né? O render da Rex. Tem um pouco de textura, onde tem o furinho que bota na caixa, né? Para o produto ficar preso. Aqui no pescoço também tem bastante escamas e algumas dobrinhas de pele. Né? Isso porque ele tem aqui embaixo, ó, uma espécie de papada, né? Que segue até embaixo aqui na mandíbula inferior. Então essa parte tem bastante dobrinhas de pele. Algumas escamas, né, se confundem aqui no meio, ó, umas escamas grandes, umas escamas menores, em meio a algumas dobrinhas e ranhuras da mandíbula inferior. A mandíbula superior, como vocês podem ver, também tem bastante textura, bastante marquinhas, ó, ranhuras aqui, ó, né, que a gente pode até ver lá no trailer quando aparece o nosso espinossauro lá. Aqui, ó, esse furo que ele também tem no trailer, né. Aqui em cima também tem bastante dobrinhas e escamas, né. Parece bastante com um crocodilo, essa parte de cima da cabeça dele. Mais escamas na parte de cima do pescoço, do outro lado do pescoço, mais algumas dobrinhas de pele. A cabeça ficou bem texturizada, né? Os dentes são emborrachados. A língua tem um pouco de textura. Vocês podem ver umas bolinhas, né? Na língua. Além de um pouco de textura no céu da boca também, umas ranhuras.
Os braços também tem bastante escamas. Como vocês podem ver aí, as escamas ficam grandes e começam a ficar um pouquinho menor, até ficarem bem minúsculas na mão do dinossauro. Vou abrir para você poder olhar um pouquinho aqui embaixo. Ó, observem que aqui embaixo tem umas dobrinhas de pele, né? Depois dessas dobrinhas, aparecem mais escamas. Até aqui na palma, né, da mão dele tem bastante escamas. As unhas da mão não são pintadas, né? Isso aí é um detalhe que a gente já está acostumado com a Armatel. Certo? Agora analisando um pouquinho aqui a parte de baixo do dinossauro. Nós temos também um pouco de dobrinhas no pescoço aqui embaixo. Depois essas escamas quadradonas que normalmente aparecem em dinossauros grandes carnívoros, né, da Mattel. Observe que aqui são bem grandes, mas aqui já são um pouco menor, né? As escamas elas vão mudando de tamanho, né, na figura. Aqui a pintura vai só até essa parte, aqui para trás dá para ver ainda as escamas, né? Aqui próximo da parte onde tem o alto-falante e as pilhas, né? Mas já fica um pouco mais simples, né? Por não ter a pintura. Observe que embaixo da cauda continua essas escamas quadradonas até a ponta da cauda e depois muda para umas escamas um pouco menores, né? Você pode observar que são escamas mais detalhadas da figura. Depois elas vão ficando um pouco maior, se misturam com algumas osteodermas da cauda do dinossauro, né? E no fim nós temos então a parte mais grossa, né, mais grotesca de escamas e osteodermas da cauda do dinossauro. Como vocês podem ver aí, tem algumas partes da cauda que são emendadas, né? Essa parte laranja aqui do final é uma emenda. Essa parte de cima também parece que tem uma emenda, ó. Até aqui. Só que essa emenda só aparece de um dos lados, né? Do outro lado não aparece. Deve ser da forma, do molde da figura, né? Essa última peça é a única que aparece dos dois lados. Ela foi encaixada aqui, essa ponta da cauda aqui. Como ela tem bastante textura, observe aí, ó. Bastante escamas, né? Começa com escamas bem grossas aqui embaixo, grandes. E depois ficam escamas bem pequenininhas. Depois algumas osteodermas se misturam com essa cauda, né? Em forma de leque, parece um leque, né? Ou um remo, como alguns dizem também, do nosso Spinosaurus. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês das articulações do nosso espinossauro, certo? Como ele tem um sistema, né, eletrônico, alguns movimentos são limitados. Mas vamos começar pelo braço, que é o que tem mais movimento, né? Ele tem uma boy joint aqui, ele pode girar, os dois braços giram e podem abrir. Então você pode colocar o espinossauro com os braços abertos, né, como eu fiz aqui, ou você pode fechar os braços ou girá-los, né? Como eles giram 360 graus, é uma boy joint, então você pode botar em qualquer posição, né? A cabeça, né, ela mexe para os dois lados, ela não vai para cima e nem para baixo, né? Justamente porque a articulação aqui só movimenta para os lados. Observe que quando eu mexo o pescoço, ele abre e fecha a boca, certo? A boca aqui está aberta porque o mecanismo dele deixou aberto, mas ela pode deixar fechado também, depende do local que ele para, né, a cabeça. Você pode mexer manualmente, não tem problema nenhum, abrir e fechar a boca dele manualmente, pode deixar aberto, pode fechar, posso puxar para o lado de cá, para o lado de lá, ele aceita, certo? Mexer. Mas ele fica parado numa posição em que o mecanismo, né, dele eletrônico deixou. A cauda, né, tem bastante articulação, todas as partes são móveis aqui, ó. Você pode mexer manualmente, ó, mas ela vai voltar para a posição do sistema, ó. Sistema eletrônico, né? Certo? O sistema eletrônico provavelmente funciona nesta aqui, né? Que puxa e leva para lá e para cá. Essas outras só são ligadas no plástico, mas mesmo assim você puxando, ela volta para o local, certo? E temos também a articulação das patas, né? Das pernas. A articulação aqui é um pouco limitada, essa é a posição padrão do nosso
Spinosaurus, certo? E o máximo que você vai poder fazer é subir ele, né? Um degrau aqui, ó, jogando as pernas para trás. Você consegue colocar ele nesta posição aqui, um pouco mais empinado. Aí você pode mexer os braços e botar na outra posição, certo? É um pouco limitado? É. Mas eu acho que pro Spinosaurus é o suficiente, né? A gente não vai querer que o Espinossauro fique também totalmente ereto para cima, né? Então, nessa posição já é o suficiente para ele ficar um pouco imponente, né? Para fazer uma fotografia ou algo do tipo, né? Então ela não vai mais para trás, ela é firme e forte. Não adianta puxar mais que você vai quebrar, tá? Não é uma trava que você consegue passar, certo? A mesma coisa para frente, né? Ele passa para frente uma trava e não vai mais para frente, tá? A vantagem é que elas não são pernas juntas, né? Você não puxa uma e a outra é obrigada a vir junto, ó. Você pode puxar somente uma perna, ó, e botar ele como se fosse que ele estivesse caminhando, observe. Uma perna fica caminhando, né? Em pé, e a outra fica firme no chão. Pode ficar nessa posição assim, certo? Diferente do Tiranossauro Rex, que foi lançado no Indominion, né? Quando você mexia numa perna, a outra ia junto, né? Nesse elas são individuais. Sobre o mecanismo eletrônico dele, né? Ele tem som, né? Então ele tem uma caixa de som aqui embaixo, né? Um alto-falante, junto com a pilha. E você aperta neste botão aqui, que está um pouco disfarçado aqui na vela, certo? Você aperta nele e ele vai fazer um movimento. E vai emitir um som. Vou colocar ele um pouquinho mais longe da câmera para você poder observar. Se você aperta devagar no botão, ele vai fazer um movimento leve. Se você apertar mais rápido, mais vezes, ele vai fazer mais movimentos e mais barulhos, né? Então, ó, você pode fazer mais leve ou pode fazer mais rápido. Quanto mais rápido você apertar no botão, mais rápido os movimentos vão ser. Quanto mais devagar você apertar, mais devagar será esses movimentos. Isso está escrito no manualzinho que vem junto com ele, né? Todas as figuras eletrônicas da Mattel normalmente vêm com um manualzinho. Tá aqui o manualzinho dele. Você tem aqui as instruções. E aqui fala, ó, pressione o botão repetidamente para ativar o ataque com a cauda, cabeça e uma mordida poderosa, né? E aqui fala aqui embaixo, ó, quanto mais rápido você pressionar, mais rápido será o ataque. Quanto mais lento você pressionar, mais lento será o ataque. Certo? Que mostra aqui como faz a manutenção dele com as pilhas, né? Então é aquele padrãozinho que a Mattel já lançou outras vezes, né? Sobre as medidas do nosso Spinosaurus, de comprimento ele tem aproximadamente, da ponta da cauda até a ponta do focinho, 56 centímetros. Na altura aqui da vela, ele chega a ter 24 centímetros e meio na ponta desses espinhos aqui. E na cabeça, ponto mais alto da cabeça, ele chega a ter uns 16 centímetros e meio de altura. Agora eu trago para vocês algumas comparações com outras figuras da Mattel, começando pelo Spinosaurus maior que eu tenho na minha coleção, que é essa versão do acampamento jurássico. Eles estão numa escala muito boa, muito parecido. Opa, vamos botar aqui o nosso Spino junto. Claro que o espinossauro eletrônico ele parece ser um pouquinho mais robusto, né? E mais comprido levemente, se nós botar focinho com focinho, certo? Mas é pouca coisa, tá? Agora eu trago para vocês a comparação com o Beck Spinax, uma peça que fez bastante sucesso esse ano passado, né? Devido à Teoria do Caos, a série da Netflix, né? Ele tem um tamanho médio, né? Em relação ao nosso Spinosaurus, né?
Ele é um pouco menor e um pouco mais baixo. Agora eu trago para vocês um Tiranossauro Rex, né, padrão da Mattel. Claro que agora mudou o molde, né, mas esse aqui há pouco tempo era o padrão que a Mattel tinha de Tiranossauro Rex. Fez muitas cópias dessa figura, né? Então vocês podem ver que ele é um pouco menor que o nosso espinossauro. Se você botar focinho com focinho, ele fica um pouco menor. E para finalizar as comparações, eu tenho aqui a Indominus Rex, a última que a Mattel lançou, né? Nossa, a Indominus Rex é um pouquinho maior do que o Spinosaurus. No vídeo de hoje era isso, pessoal. Gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e, se possível, seguir o meu Instagram, WCR Collection, onde eu coloco as fotos de ação dos meus colecionáveis. Valeu, galera, e até a próxima!